Olá, tudo bem com você? Eu sou Robert Cronos e hoje a gente vai falar sobre clichês. Clichês horríveis, clichês feios que ninguém mais suporta em livros de fantasia. E se inscreve aqui no canal, bora para esse vídeo. A gente pode começar fazendo uma diferença entre clichê e estereótipo. O clichê, ele é uma informação que você tem dentro ali, por exemplo, de uma história, em que aquilo já foi repetido à exaustão, que ele passa a ser uma coisa óbvia, sabe? Uma coisa que não traz impacto nenhum, não traz nada de novo, por assim dizer. Só que, diferentemente do estereótipo, é porque o estereótipo ele tem características que são intrínsecas àquela ideia. Eu vou dar um exemplo aqui. O mentor é a figura que vai guiar o nosso protagonista, né, ao caminho ali, vai ensinar as coisas que ele precisa saber para poder chegar no objetivo dele. Só que o mentor é um estereótipo. O clichê é o mentor ser um velho da barba branca que tem muitos poderes e que é um cara fodão de 80 anos. Esse é um clichê. Entende? Se você pensa assim, você já consegue imaginar uns 80 personagens que têm essas características. Entendido isso, a gente vai começar com a nossa primeira dica. Maniqueísmo excessivo. Maniqueísmo é basicamente aquela ideia de que o bem ele é intrinsecamente bem e o mal é intrinsecamente mal. Só que a gente está aqui falando de personagens vilões que são extremamente malvados e personagens mocinhos que são extremamente bonzinhos. Por exemplo, o Sauron de Senhor dos Anéis, que é o Senhor das Trevas, enquanto que o Frodo é o cara bonzinho, virtuoso, que vai tentar levar o anel até o final sem ser corrompido. Só que como que a gente subverte isso? É, por exemplo, criando vilões mais complexos, vilões e heróis também mais complexos. Porque, por exemplo, o próprio George R. R. Tolkien, que é o escritor de Senhor dos Anéis, ele coloca lá na história dele o Gollum, que é um vilão, ele é meio que um vilão, só que ele tem conflitos internos ali, ele tem situações que ele passa, ele tá o tempo inteiro querendo empirrinhar a vida dos protagonistas, entendeu? Ele tá sempre criando problemas, ele criando coisas pra encher o saco do Frodo e do Sam. Então, ele é um personagem que foge um pouco desse escopo. Ele é um vilão e ele não é necessariamente o vilão malvado que vai dominar o mundo, como é o Sauron. Segundo clichê, o clichê do escolhido. A gente tá cansado, careca de saber sobre a jornada do herói, basicamente. Eu vou fazer mais um vídeo dissecando, mas eu acho que esse assunto já é bem conhecido aí por quem escreve. O escolhido seria aquela pessoa que o destino o colocou a caminho de salvar o mundo, e o mundo depende dele. Sem essa pessoa, a gente nunca vai conseguir derrotar esse mal. Oh, como ele é virtuoso. Esse seria o escolhido. E por que isso é um clichê? Porque a gente já está cansado de ver essa história em um trilhão de outras histórias anteriormente a isso. Mas a gente pode subverter isso. Por exemplo, uma subversão interessante seria da J.K. Rowling. Beleza, que o Harry Potter tem algumas características ali do escolhido, só que diferentemente desse escolhido, que é o cara virtuoso, super poderoso, que vai, tipo, sabe, tá acima de todos para salvar o mundo, o Harry ele não tem importância política na história. Ele é um personagem que ele tá ali no meio, ele tá na catarse da ideia, e as pessoas dependem dele para destruir o Voldemort, mas o Ministério da Magia tá cagando pra ele. Ele não manda em Hogwarts. A Katniss lá do livro Jogos Vorazes também tem essa característica de ser uma personagem que a contragosto ela aceita as missões e se torna um símbolo, mas a critério de joguetes políticos ali entre a Presidente Coin e o Snow. Clichê número 3, adolescentes salvando o mundo e se tornando líderes de exército, se tornando líderes políticos extremamente poderosos. Você fica assim, gente, o Naruto precisou de literalmente 15 anos para se tornar Hokage. Esse foi o tempo que ele passou. Beleza, que o Naruto ele tem essa questão aí do escolhido, essa questão da profecia, mas ele levou muito tempo para chegar nesse ponto. Um outro exemplo seria o Jon Snow, que também é um adolescente, que tem 15 a 16 anos nos livros, e ele passa por uma jornada muito longa antes dele se tornar comandante. Diferentemente de outras histórias em que em pouco tempo o personagem que é o adolescente ele já se torna um líder ali fodão, e já é o cara que manda, e já é o cara que tá, sabe, abalando. Então esse é um clichê bem chato. Clichê número 4, o guerreiro branco, fodão, virtuoso, poderoso, bombadão, sério, sisudo, musculoso. Eu penso particularmente, pensando nisso, no Geralt de Rivia, de The Witcher. Não é problema usar esse personagem, só que isso já se tornou um clichê. Esse personagem serião, sisudo, com a cara quadrada, já se tornou um clichê há muito tempo. Eu tinha um personagem com essas características, e se chama Dan Timbles lá no meu livro, o link tá aqui na descrição, ok? E o Dan Timbles, ele era esse personagem, ele era o Geralt de Rivia, só que eu percebi que ele era um cara chato, sabe? Tipo, ele não era um cara legal, divertido. Então eu resolvi dar um pouco mais de leveza. Então ele é esse cara bombadão, branco, não sei o que, fortão, machão, que come todas, mas que ele tem ali características que o tornam mais humano, entende? Ele é um pouco mais amaciado,
Não deixa de ser clichê, mas é um clichê bem usado. Inclusive, sobre essa questão de clichês bem usados, eu vou estar falando sobre isso no final desse vídeo para dissecar esse assunto, para colocar aqui um ultimato nele. Clichê número 5, que é como eu estava explicando nesse vídeo que está aqui nos cards, é essa ideia de você levar uma Inglaterra medieval para suas histórias. Cara, não é errado você fazer isso. Não é errado. Mas o clichê é você seguir exatamente o script. Absolutamente todas têm o mesmo padrão. Que é lady, é lord, é sir, é cavaleiro, é guerreiro. Você tem esses personagens que são esses estereótipos utilizados aí à exaustão e que ninguém aguenta mais. Então tenta trazer alguma coisa nova. Por exemplo, o próprio Tolkien lá do Senhor dos Anéis, ele traz referências escandinavas, referências celtas, referências alemãs, a coisas que aconteciam ali na Europa, mas buscando para uma região um pouco mais macro, sabe? Não é uma coisa tão 100% exclusivamente saxônica, que é como alguns autores pegam. Então as pessoas pecam nisso. Só que uma coisa que eu não concordo é o cara chegar e dizer: ah, você ambienta seu livro na Inglaterra, isso significa que você é anti-brasiliano, porque você não está utilizando elementos brasileiros, ou elementos do folclore brasileiro. Não é isso, a ideia não é essa. Não é que você precisa necessariamente fazer uma história que se passa necessariamente entre os índios brasileiros para você se provar um autor nacional de fantasia, não é isso. Você pode escrever uma história estrangeira, uma história que se passa na África, uma história que se passa na Índia, na China, enfim, por aí vai. Mas a ideia é você fugir desse clichê excessivamente inglês, sabe? De se contar a história medieval. É isso. É basicamente isso. Esse é o clichê chato, que ninguém aguenta mais. Clichê número 6, que aqui a gente também já tá careca de saber, que a gente vê isso em filme, série, jogo, tudo quanto é mais, que é o Deus Ex Machina. Deus Ex Machina, ele é fazendo referência lá aos teatros gregos, quando o Deus surgia do nada para resolver um problema praticamente insolúvel. No cinema, esse termo ele foi adaptado para a ideia de quando você tem um personagem numa situação impossível de ser desvencilhada, e de repente surge uma solução do nada. A solução simplesmente surge da bunda de alguém e resolve todos os problemas de todos os personagens. Um exemplo, a Fênix em Harry Potter e a Câmara Secreta tem essa característica, porque ela simplesmente chega do nada, sendo que de onde é que ela veio, não tinha mostrado nada a respeito, ela simplesmente aparece lá, salva o dia, e é justamente o personagem que vai ajudar a derrotar o basilisco. Não tem nem como de não dizer que isso não é um Deus Ex Machina. Como subverter isso? O próprio Harry Potter, a própria J.K. Rowling, ela utiliza muito o recurso do foreshadowing. Foreshadowing é você colocar dentro da sua história pequenos elementos, pequenas deixas, pistas, que você vai jogando ali, para os leitores mais atentos irem captando, né? E no final você utiliza todas essas referências que você colocou para apresentar uma solução criativa que faz sentido. Porque aí quando o leitor relê a sua história, ele vai falar: cara, é verdade, isso estava aqui desde o começo, só que eu não tinha percebido. E aí, quais outros clichês você conhece? Comenta aqui embaixo. Se você escreve, você estava cometendo o pecado de utilizar esses clichês chatos? Quero saber, hein? Comenta aqui embaixo, não se esquece de se inscrever aqui no canal que eu vou trazer mais conteúdos desse tipo. Muito obrigado por ter assistido o vídeo, até o próximo vídeo. Tchau! Ah, e lógico, não se esquece de deixar o seu like nesse vídeo se você tiver gostado, beleza?